Olá, sejam todos muito bem-vindos. Energiza Tarô para mais um vídeo. Hoje nós vamos ver como ele ou ela está em relação a você. Estejam vocês juntos ou separados, como será que ele ou ela está em relação a você hoje? Quais são os sentimentos? Como essa pessoa tem se sentido em relação a você? Vamos ver quais são as expectativas que essa pessoa tem, né, nessa relação. Vamos ver o que aparece aqui. E hoje nós estamos na espiritualidade cigana, trazendo essa clarificação aqui pra gente, tá bom? Então temos três opções de escolha. Na opção de número 1, nós temos aqui o sapinho. E vamos utilizar baralho cigano em versão expandida. Baralho cigano Lenormand, versão expandida. Opção de número 2, pinguim. E vamos utilizar baralho cigano do Império das Águas. Opção de número 3, gatinho branco. E vamos utilizar baralho cigano de Maria Mulambo. Então, se conecte ao seu mentor, aos seus guias, à sua moça, a forma que você gosta de se conectar, de pedir ajuda, a espiritualidade, da forma que você costuma fazer. Se conecte à sua mentoria, se conecte à sua espiritualidade, se conecte à sua intuição. E depois de se conectar, você veja qual é o montinho que realmente vai lhe dizer como essa pessoa está em relação a você hoje. Se você precisar de mais tempo, você pode pausar o vídeo. E vamos lá então, seguindo, opção de número 1, como ele ou ela está em relação a você. Vamos ver. Lembrando de deixar o seu like, deixa o seu hype constante, converse comigo, me conte como tem sido a sua experiência aqui no canal, como tem sido a sua experiência com as duas tarólogas do canal, como você tem se sentido. Tem te ajudado de alguma forma, me conte um pouquinho da sua história. E vamos lá então, para quem se conectou com a opção de número 1, como o ser amado está em relação a você. Vamos tirar a energia central. Vejo uma vulnerabilidade, né? Essa pessoa está se sentindo bastante vulnerável em relação a você no sentido de entrega. Uma pessoa que já está apaixonado ou apaixonada, uma pessoa que gosta muito de você. Essa pessoa não quis se entregar logo de cara, mas não pôde evitar. Acabou se apaixonando, acabou se entregando, acabou querendo conquistar. Essa pessoa ainda não tem clareza sobre esses sentimentos, essa pessoa ainda não entende sobre esses sentimentos e não clarificou isso, não trouxe isso ainda para o racional. Ainda essa pessoa talvez não tenha te dito com tanta intensidade o quanto você já tem representado na vida dele ou dela, o quanto você já faz parte do coração dessa pessoa. Então essa pessoa, aqui a gente tem a energia da vontade de entender melhor os sentimentos, da vontade de abrir um pouco mais essa emoção. Também a vontade de se proteger ainda existe aqui, né? Apesar de já não conseguir mais. Então há uma confusão sobre essa emoção, sobre esses sentimentos, dessa pessoa ainda não ter admitido isso às claras, mas de alguma forma essa pessoa ela quer te conquistar. Ela quer te conquistar, ela quer que você sinta o mesmo que ele ou ela, né, está sentindo por você.
um caminho, né, a ser percorrido para que essa pessoa ela possa tornar esses sentimentos em uma declaração, né? Ainda essa pessoa não tem todo esse entendimento, essa clareza ou essa coragem, tá? Para fazer esse movimento de vulnerabilidade. Uma pessoa talvez que traga uma energia um pouco estratégica quando o assunto é sentimento. Pode ser até uma pessoa bastante racional quando o assunto é sentimento. Essa pessoa ela tem uma sensação positiva em relação a você. Ela vê você como uma pessoa muito inteligente ou uma pessoa que tem algum tipo de evolução em relação a ele ou em relação a ela. É como se você fosse uma pessoa bastante evoluída em algum ponto que essa pessoa talvez ainda não seja. Então, há uma insegurança que essa pessoa tem quando está perto de você ou quando esteve perto de você. É como se você tivesse um entendimento ou uma facilidade sobre algo que essa pessoa não tem, possivelmente, da mesma forma, né? Então, isso gera uma certa insegurança, gera uma certa sensação de atraso em relação a falar de forma mais clara ou buscar de forma mais clara você, por um medo, né? O medo de ser rejeitada, ou medo de talvez não ser correspondida à mesma altura, ou de parecer um pouco infantil diante de você, né? Então há uma energia de um certo receio, porém há muita expectativa, muita esperança de ser correspondido, de ser correspondida. Essa pessoa tem um certo medo também de falar de forma mais clara ou de forma mais intensa sobre os seus próprios sentimentos e você acabar se sentindo seguro ou segura demais, achar que ele ou ela está sendo muito apaixonadinha, emocionada, e essa pessoa ela pode recuar um pouco nessa entrega por realmente um receio do processo da rejeição e do processo do julgamento. É como se essa pessoa ela tivesse um medo de ser julgado ou julgada por você como alguém com muita pressa, precoce demais, ou intenso demais, emocionado demais, infantil demais, né? Essa pessoa ela pode ser uma pessoa bastante estratégica e racional na hora dessa entrega total. Ela tem também um certo receio, um certo medo de que as coisas mudem entre vocês, né? De que dentro dessa situação vocês acabem mudando o formato da relação, as coisas estão correndo tão bem, né? Será que a gente deveria, né, estragar o que a gente tem, tá indo bem, tá funcionando bem, vamos deixar assim. Mas eu vejo uma energia de muita saudade, né, se vocês também não estão juntos, né, ou estão distantes, ou quando vocês se separam, essa pessoa sente muita saudade, ela sente uma vontade de que as coisas se intensifiquem de uma forma que vocês possam ter maior contato físico, que vocês possam dormir juntos, que vocês possam ter contato físico mais vezes, que vocês possam ter essa experiência, né? Então aqui, claramente, essa pessoa, ela idealiza algo que traz uma seriedade maior ou uma conexão maior, tá? Essa pessoa, ela tem saudade. Aqui vem uma energia muito forte aqui de querer diminuir qualquer distância que possa existir entre vocês ou qualquer ainda não profundidade que ainda exista. Essa pessoa ela quer aprofundar mais, ela quer, inclusive, ela tem a necessidade, que pode ser uma pessoa que se expressa muito bem com presentes, em querer agradar,
Essa pessoa ela quer poder se sentir mais à vontade para te dar presentes, para agradar você, fazer coisas para você. Pode ser uma pessoa que adora fazer um favor ou dar presentes. Talvez a linguagem de amor dessa pessoa seja muito voltada para isso. E é como se essa pessoa ela sentisse essa vontade, essa necessidade de te fazer esses agrados, né? Quase que uma força maior, né? Querendo se expressar mais, tá? Então essa pessoa, ela está realmente, né, contando os minutos para realmente poder te ofertar um pouco mais. Mas o medo do fim, o medo do término, ou o medo do fora, o medo da rejeição, o medo de descobrir que já acabou para você, para quem está separado, é muito grande, né? Então essa pessoa, ela acaba muitas vezes recuando, esperando, ou ainda não se sentindo pronto ou pronta, ou até nem admitindo as próprias emoções e os próprios sentimentos, porque o que essa pessoa ela sente é isso, mas muitas vezes isso ainda não está totalmente claro para essa pessoa ela pode fugir por ser racional demais, ela pode fugir das próprias emoções nesse sentido, tá? Mas aqui há um medo sim de perder, há um medo de finalização total, há um medo de não ser do jeito que essa pessoa gostaria, há um medo dessa pessoa não conseguir ter um relacionamento de forma mais sólida com você, mas há muita esperança, há muita vontade, há muita libido, há muita sedução. Essa pessoa já está seduzida e essa pessoa ela realmente ela pretende ter processos de mudança dessa relação em relação a você. Só que há também uma insegurança muito forte. Essa pessoa acaba muitas vezes sendo rasa com você ou aparentando de uma forma não ter todo o sentimento que essa pessoa tem, porque essa pessoa até acha que algumas vezes você mesmo ou você mesma oscila na sua própria energia, às vezes você entrega, às vezes não, às vezes você é mais raso, às vezes você é mais profundo. Então essa pessoa ela fica na dúvida, você deixa essa pessoa na dúvida, você mexe com essa pessoa nesse sentido. Então essa pessoa realmente ela vai sondar um pouco mais o terreno, ela vai ver até onde ela pode ir, ela vai de forma mais devagar, justamente para não ser magoado, machucado de alguma forma, que essa pessoa tem um certo receio em relação a isto, tá bom? Mas tem sentimento sim, tem vontade sim, e tem sim um certo receio em relação a ser vulnerável. Então, se é da tua vontade estar com essa pessoa, a questão ela pode andar um pouco mais devagar, mas ela vai em algum momento florescer, tá bom, consulente? Esse é o seu recadinho da opção de número 1. Lembrando de deixar o seu like, se inscreva no canal. E vamos lá então, para quem se conectou com a opção de número 2, vamos ver como ele ou ela ainda está em relação a você. Como essa pessoa está em relação a você. Opção de número 2. Como ele ou ela está em relação a você hoje, estejam juntos ou separados, como será que essa pessoa está em relação a você? Ainda pensa em você, tem sentimentos? Qual é a questão aqui da opção de número 2? Vamos ver a energia central. Carta da mulher, a carta da foice, a carta do sol e a carta dos peixes. Tem muita admiração. Uma conexão que essa pessoa gosta muito de estar com você, acha você uma pessoa feliz, uma pessoa divertida, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que traz uma luz, né? Essa pessoa enxerga essa luz em você.
Essa pessoa me parece ter um ex ou uma ex, alguém que essa pessoa talvez ainda carregue na própria energia, tá? Não quer dizer que essa pessoa goste dessa pessoa do passado, mas quer dizer que apesar dessa pessoa gostar muito de você e ver muitas qualidades, essa pessoa ainda tem alguns acertos de conta ou alguma situação com alguém na energia dele ou dela, tá? Então há uma pessoa que faz parte possivelmente da história dessa pessoa, do passado dessa pessoa, que ainda traz alguma, vamos dizer assim, ocupa um pouco da mente dessa pessoa, né? Pode ser que essa pessoa não seja de âmbito amoroso, tá? Para algumas pessoas, essa pessoa ela pode não ser um ex ou uma ex. Pode ser alguém da família ou alguma situação na vida dessa pessoa que essa pessoa ainda não resolveu, que essa pessoa ainda se ocupa muito e por isso acaba de alguma forma não dispensando toda a energia que essa pessoa gostaria de dispensar em relação a você. Então nós podemos também ter essa energia para algumas pessoas de não ser uma outra pessoa, tá? Aqui porque eu vejo um compromisso que essa pessoa tem com alguém, né? Então pode ser um compromisso de alma, pode ser uma situação que essa pessoa ainda não resolveu, pode ser um filho, uma filha que essa pessoa tenha com alguém, uma conexão que essa pessoa tenha com alguém que atrapalha, né, a tua relação com essa pessoa. De alguma forma isso atrapalha um pouco até a própria expressão, até a própria energia que essa pessoa ela pode dispensar na relação de vocês. Mas eu vejo aqui que essa pessoa ela tem uma aposta muito forte em você e tem uma libido muito alta, tá? Que a questão física ela é bem forte, essa pessoa tem uma admiração também muito interessante e sentimentos tem, tá? Então essa pessoa tem sentimentos sim por você, que a gente vê, né? A carta do buquê e a carta do coração, elas estão próximas, né? Há uma vontade de ter algo além com você. Então, obviamente, aqui a gente vê na energia central, a árvore e o cachorro, né? Você vê uma fidelidade de sentimento, quer dizer, apesar de haver essa situação que impede, esses obstáculos, essa questão, essa pessoa, ela vê um futuro com você, mas a energia do obstáculo toma muito a cabeça dessa pessoa, de uma forma até um pouco tóxica para essa pessoa, né? Essa pessoa ela pensa muito no obstáculo. É como se ela tivesse tudo que ela poderia ter com você, toda a parte boa, toda a positividade, mas ela perde tanto tempo com esse obstáculo, com essa questão, com esses filhos, com essa ex, ou com essa pessoa da família, com esse obstáculo. Para alguns pode até ser um sofrimento em relação a alguma questão de alguma perda que essa pessoa passou, então fica ali se lamentando sobre isso. Essa pessoa perde tanto tempo com alguma questão externa que ela acaba atrapalhando o próprio processo, né? Uma pessoa que não tem muita paciência, talvez, para lidar com os obstáculos, para lidar com as questões que essa pessoa precisa, né? Aqui o caminho entre vocês está muito aberto, né? No sentido de que se vocês não estão juntos, são obstáculos que talvez vocês mesmos colocam ali entre vocês. Mas essa pessoa, ela pensa em você, pensa, só que ela pensa assim, que ela não é agora que ela pode entregar tudo que ela gostaria, não é agora que ela vai poder, não é nesse momento que ela consegue fazer tudo que ela gostaria, porque é uma pessoa que foca muito nos problemas e muito pouco na solução. Então, é como se essa pessoa tivesse tanto para te entregar, mas ela não pode, não é agora, não é o momento, né? Então, depois essa pessoa vai entregar, depois essa pessoa vai fazer. Uma pessoa que deixa muito para amanhã o que pode fazer hoje. Há uma flutuação, né, emocional muito forte que essa pessoa tem. Essa pessoa é aquele tipo de pessoa que tem dias que tá legal, mas tem dia que não tá. Uma pessoa que pode sofrer um pouco de uma oscilação de humor, até de depressão,
que às vezes volta muito a energia para aspectos negativos. Então pode ser uma pessoa que traz um certo negativismo, por mais que lute contra isso, né? Inclusive você traz muita alegria a essa pessoa, então essa pessoa não pode nem pensar na ideia de não ter você na vida dele ou dela, ou quando vocês estão juntos, essa pessoa sentiu uma conexão tão gostosa, tão boa, que sente que você já fez tão bem a essa pessoa, mas essa pessoa gostaria de ter isso dentro de si, sozinho ou sozinha, de encontrar essa alegria dentro de si, sem precisar de você. E muitas vezes isso gera um conflito, né? Dentro da própria energia, dentro dos próprios atos, das atitudes. É uma pessoa em conflito consigo mesmo. É uma pessoa que traz muitos conflitos consigo mesmo. Então, aqui a gente vê uma energia onde essa pessoa ela tem desafios para enfrentar, ela tem uma pessoa ou uma situação da vida dele ou dela oculta, essa pessoa ainda ela dá muita vazão para pessoas que são tóxicas ou para situações que são negativas, para gente que talvez não seja muito confiável, ou talvez fique esperando a aprovação de alguém que não faz sentido nenhum, ou fique tentando agradar demais, ou fazer coisas que não é a obrigação dessa pessoa. Há uma energia que essa pessoa mesmo se boicota, essa pessoa mesmo ela se traz essa energia, né, de se entregar tão pouco que ela acaba tendo dificuldade de entregar a você tudo que você talvez merece, tá? Mas essa pessoa vê que você, muito pelo contrário, é uma pessoa que possa trazer essa energia mais bem resolvida. Então, pode haver limites nessa relação de alguma forma. Essa pessoa ela pode trazer alguns limites para a relação através dos limites que essa pessoa mesmo se coloca para ser feliz, para realmente poder trazer positividade, tá? Então, como essa pessoa já ela está em relação a você, ela segue de uma forma um pouco confusa, mas com muito sentimento. Porém, ainda dentro de uma energia um pouco mais negativa, dentro de uma energia um pouco mais depressiva, talvez trazendo realmente ainda muitas coisas que essa pessoa não fala. Pode ser uma pessoa muito reservada, tá? Pode ser uma pessoa que muitas vezes não conta tudo, não fala tudo. Pode, de algum jeito, muitas vezes, ser o seu próprio sabotador, né? Uma pessoa que pode se sabotar demais, né? Pode trazer uma energia, inclusive, né? Possivelmente de tentar controlar demais as situações em volta dele ou dela, né? E isso vai fazendo com que, de algum jeito, enquanto as coisas não estiverem tudo bem, essa pessoa não tem paz. Mas a vida não é assim, né, consulente? A gente não tem a resolução de tudo na vida e as coisas não vão estar 100% bem e cheia de flores, né, todos os dias. A vida não é isso. A gente é que deve tornar a vida mais agradável de alguma forma. Então é aquela pessoa que fica esperando que as coisas estejam tudo bem para que ela possa ser feliz, para que ele possa ser feliz, e isso pode trazer inconveniências. Então, aqui a questão essa pessoa, como ela está em relação a você, ela gosta de você, ela tem sentimentos, ela quer ter uma relação com você, mas ela entra em processos de se sabotar muitas vezes, e essa pessoa ela tem conflitos consigo mesma. Então, se em algum momento você vê algumas atitudes opostas, é porque essa pessoa muitas vezes está traindo a si mesmo e criando problema para si, muitas vezes onde nem existe, tá bom, consulente? Então, essa pessoa, ela pensa em você sim, ela gosta muito de você, mas está ali lidando com os próprios conflitos, com as próprias questões, criando problema onde não existe muitas vezes, tá bom, consulente? Me conte como que ressoa na sua energia e você vai ver se isso faz parte da sua energia, se é isso que você quer para você, né? Se faz sentido para você continuar aí nessa energia. Não é uma energia totalmente ruim, mas pode ser que para alguns acabe sendo, tá bom? Então vamos lá para quem se conectou com a opção de número 3, como ele ou ela está em relação a você. Vamos descobrir como é que essa pessoa está em relação a você, estejam vocês juntos ou separados. Vamos ver como essa pessoa está hoje em relação a você, nesse momento, nos últimos tempos.
carta da Torre, a carta dos lírios, a carta da casa, e a carta do cachorro. Se a pessoa tem medo de perder, existe um medo de perder. Se vocês já estão separados, ela tem medo que você deixe de gostar dele ou dela, ou que você tenha deixado já de gostar, que você esteja com outra pessoa. Se vocês estão juntos, essa pessoa tem medo de perder, tem medo de perder a sintonia, a conexão. É uma pessoa muito leal, tá? É uma pessoa que traz uma conexão, que vê você como uma conexão única, tá? Uma pessoa que vem tendo uma percepção muito positiva de você. Muito positiva. Aqui vem uma energia bem legal aqui nesse sentido. É como se para essa pessoa, assim, nenhuma outra pessoa da vida dele ou dela, do passado, faz mais sentido depois que te conheceu. Então aqui é a energia de muito relacionamento, de muita estabilidade, de muita vontade de querer deixar isso bem claro, de querer mostrar a você que gosta de você. Se vocês estão separados, essa pessoa não encontrou ninguém que faça tanto sentido como você fez um dia. A energia aqui, ela vem como é uma vontade de se amarrar a você, uma vontade de fazer um sacrifício por você, de ir até você, de fazer um movimento para você, um sacrifício que essa pessoa gostaria de fazer em relação a você, esperando uma situação se resolver para poder ir até você. Essa pessoa, ela olha aqui, assim, das 3 opções, essa pessoa, assim, ela tem uma veneração, é o mais forte em relação a sentimento, no sentido de estabilidade e certeza, né? Porque aqui essa pessoa, ela tem uma completa veneração, ela gosta muito de você, talvez até goste mais de você do que você dela, né? Essa pessoa tem uma energia, assim, muito forte de conexão. É uma sensação assim que ao seu lado essa pessoa ela é feliz, ao seu lado essa pessoa ela tem sentimentos fortes, uma vontade muito grande de proteger você, de fazer coisas para você, uma vontade de vencer os obstáculos, de vencer os desafios que existem entre vocês, né? Há uma questão, né, um medo de perder, porque essa pessoa nem sempre confia nos seus sentimentos, tá? Essa pessoa ela tem dúvida sobre os seus sentimentos. Essa pessoa acha muitas vezes que você não gosta dele ou dela, que você não tem o mesmo sentimento que essa pessoa tem por você. Essa pessoa às vezes acha que você pode ir embora, ou que você é muito, às vezes muito panela de pressão, pode ser, ou às vezes você é muito desejado por outras pessoas, então essa pessoa tem um certo ciúme. Aqui tem uma energia muito forte também de ciúme, tá? Essa pessoa ela tem ciúme, ela quer colocar, essa pessoa ela quer colocar uma plaquinha em você, sabe? Essa pessoa ela quer marcar o território ali e falar, isso aqui é meu, é minha. Então há uma vontade muito grande de transformar as coisas e tornar isso uma relação o mais sólida possível, o mais enraizada possível. E se há obstáculos na vida de vocês, essa pessoa sofre com esse obstáculo de uma forma que você nem imagina. Porque essa pessoa fica ali pensando e remoendo, como é que eu posso resolver isso, como é que eu posso decidir isso, como é que eu posso mudar isso. Então vamos supor que essa pessoa até possa haver alguma, porque há um certo obstáculo aqui entre vocês, se essa pessoa ela tem uma outra pessoa, ela tem uma outra situação, ela tem uma outra questão, essa pessoa assim, ela sofre muito por não confiar e saber se pode estar com você, se pode realmente confiar em você, nos seus sentimentos,
Mas essa pessoa moveria os céus e montanhas para ficar com você sim, tá? Essa pessoa ela tem muito sentimento nesse sentido e ela busca assim, fica buscando na cabeça, pensa demais sobre isso, buscando saídas para poder resolver os conflitos entre vocês, os obstáculos entre vocês, né? E existe assim, ao mesmo tempo que essa pessoa tem muito medo de perder, ela tem muita esperança de vocês poderem realmente viver uma história linda, uma história juntos. Pessoa muito romântica, né? E é uma vontade de reduzir qualquer obstáculo que exista, porque para muitos pode haver pessoas, distância, ou obstáculos de outras situações da vida ali, ou até pode ser que o obstáculo venha mais da sua parte, né? Essa pessoa ela tem a intenção de resolver isso o quanto antes, de tirar todos os obstáculos que possam existir, né, entre vocês. E se essa pessoa não aparenta nenhum movimento e vocês estão distantes e tudo mais, essa pessoa ela sonha com o dia que ela vai te reencontrar. Ela sonha com o dia porque essa pessoa tem certeza que vocês vão se reencontrar, que vocês vão ficar juntos, que vai dar certo, que um dia tudo isso vai ser superado, que você é o amor da vida dessa pessoa. Então há uma idealização sobre isso sim, né? Há uma vontade sobre isso, talvez até de uma forma um pouco idealizada, de uma forma talvez até imatura, com muito medo de perder, com muita idealização e ainda achando que você está totalmente conectado a ele ou a ela. E se não está, essa pessoa está sofrendo de um grande engano, né? Está se sentindo aí, vai com certeza estar se enganando demais, tá? E se está, essa pessoa tem sentimentos também aqui por você e sente essa troca e essa vontade de vocês conseguirem resolver essa questão. Se vocês estão juntos, com certeza essa pessoa ela quer mover céus e montanhas e sofre de tentar resolver para tirar qualquer empecilho, obstáculo que possa existir até se vocês já moram juntos, mas há coisas que vocês não conseguem resolver com facilidade. Essa pessoa tem vontade de superar isso e de alguma forma não perder você de forma nenhuma e de ter mais certeza sobre os seus sentimentos, tá bom, consulente? É assim que essa pessoa está hoje por você. Me conte se te ajudou de alguma forma, se fez sentido para você e até o próximo vídeo. Um grande beijo.